Voltando para o noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que vai assinar uma ordem executiva que mudaria as regras para a votação nas eleições norte-americanas. Vamos entender melhor de que mudanças são essas com Eliseu Caetano, que já está de volta. Conte para a gente o que Trump está pensando e o que isso poderia afetar, as eleições, o cenário eleitoral como um todo no país. Antes de mais nada, deve encarecer e muito caso essa ordem executiva seja de fato aprovada lá nos Estados Unidos. Donald Trump já de muito tempo, desde antes de se candidatar à reeleição no ano passado, vinha questionando o sistema eleitoral americano, inclusive acusando o ex-presidente Joe Biden de ter participado de um esquema de fraude que o colocou na presidência do país. Algo que nunca foi confirmado pelas autoridades eleitorais nos Estados Unidos, mas que é um tema muito sensível para o americano. Sobretudo o que Donald Trump quer fazer, eu acho que a gente pode trazer essa comparação aqui para o Brasil, é fazer com que o voto lá seja bem parecido com o sistema eleitoral daqui. Uma votação em cédula, mas que a pessoa, ao votar, ela tenha um documento nacional, um documento de identidade nacional, para fazer essa apresentação. Só que isso pode pôr fim a um sistema cultural dos Estados Unidos. Por lá é muito comum que as pessoas votem via correios, votem antecipadamente. E Donald Trump questiona muito esse esquema de eleição, de contagem eleitoral. Para ele, o sistema via correio permite que fraudes aconteçam. Então, nesse momento, basicamente, o que Donald Trump quer fazer é o seguinte: pôr fim às urnas eletrônicas. Alguns estados norte-americanos usam urnas eletrônicas bem parecidas com as nossas aqui no Brasil. Pôr fim ao sistema de votos via correio. Segundo ele, é ali que as fraudes acontecem, porque alguns votos não são computados e outros são dobrados, triplicados, quadruplicados. Ele também quer fazer com que as pessoas votem presencialmente apresentando esse documento nacional, esse documento para votação. Só que isso, de acordo com quem é contra essa proposta, prejudica, por exemplo, idosos. Como é que os idosos vão se locomover para esses locais de votação? Quem tem algum tipo de deficiência? Quem é militar e está em serviço em outros países, por exemplo? Então, Donald Trump tem questionado muito isso e quer um sistema de votação via cédula e presencial. Só que isso deve encarecer muito, porque vai precisar de contagem e também recontagem. E ele fez um post em uma rede social e disse exatamente o seguinte, abre aspas, documento de identidade eleitoral deve sim ser exigido em cada votação. E colocou em caixa alta, como se estivesse gritando mesmo. Sem exceções, vou assinar uma ordem executiva para isso. Além disso, nada de voto pelo correio, exceto para pessoas muito doentes e para militares que estão longe. Usem apenas cédula de papel, fecha aspas. É uma defesa de Donald Trump, é uma defesa dos republicanos. Agora eles vão enfrentar certamente uma batalha judicial para isso. Porque se de fato Donald Trump assinar essa ordem executiva, uma chuva de processos devem acontecer simultaneamente nas diferentes cortes federais do país e também, é claro, podendo chegar até a Suprema Corte. Portanto, é uma discussão que sempre foi muito sensível, mas que deve se prolongar por muito e muito tempo, deve levar meses ou até anos, de acordo com os analistas políticos por lá, para que uma definição sobre isso saia. Vale lembrar que ele já quer fazer tomar essa decisão e fazer ela valer já para as eleições de meio de mandato, que vão acontecer no meio para o final do ano que vem, exatamente numa tentativa de manter os republicanos aonde eles estão, como maioria na Câmara, como maioria também no Senado, e dando condições para que Donald Trump continue com a agenda dele, que é a agenda pró-América, é uma agenda que fecha o país para outros países parceiros e aliados e coloca os Estados Unidos, segundo ele, na época de ouro, na era de ouro que ele tanto sonha, que ele tanto quer. Agora, vamos ver, Nonato e Soraya, se ele vai de fato assinar isso e se a lei vai entrar em vigor mesmo. E até porque, desculpa, Nonato, te cortar, nos Estados Unidos é diferente aqui, funciona diferente daqui do Brasil, São os próprios estados que fazem suas próprias regras. Sim, exatamente. Os estados fazem as regras e eles fazem essa contagem. E o que o Trump diz é o seguinte, é que não há uma recontagem dessas cédulas. Então, ele diz que a fraude acontece exatamente nesses colégios eleitorais que vão computando esses votos. Segundo ele, é mais ou menos o seguinte, o povo mandou por correio, mas
quantos votos chegam, quantos não chegam, quantos não são jogados fora. Na eleição passada, a gente falou sobre isso aqui na Jovem Pan, de cédulas de votos que teriam sido encontradas em lixos, em caçambas de lixo. E ele aponta isso e diz, olha, é isso. Eles pegam alguns votos e jogam fora. Eles quem? Aí a discussão está armada. Então, mas tem também a questão dos Correios aí, se ele for restringir o voto, tem muito analista que diz que boa parte ou uma parte dos votos pro próprio Trump vem via correio, de lugares mais remotos e tal, que as pessoas acabam votando nele. Será que não pode ser um tiro no pé também, né? Precisa ver isso. Essa é uma possibilidade. Vai lembrar que na última eleição ele ganhou, é o presidente dos Estados Unidos e a maior parte dos votos dele veio dos votos via correio. Então, ele vai enfrentar também ali, talvez, um possível tiro no pé, viu, Nonato? Se essa decisão ou se essa discussão não for parar na justiça também, né? E mais essa. A promessa é essa mesmo, é que vá para a justiça dos estados, né, que são independentes, e que possa até chegar à Suprema Corte do país. Valeu, Eliseu. Até já. Obrigada.